Glória a Deus. Amém? Tem fogo aí, gente? Amém? Então deixa queimar, amém? Bota mais lenha aí que vai queimar para a glória de Deus, amém? Eu quero ser bem breve, rápido assim, naquilo que eu tenho para ministrar, e eu tenho falado para o Senhor, o Senhor tem a liberdade, o culto que nós temos não é homem, assim como nós temos falado que o fogo, homem nenhum pode produzir, né? Ele precisa daquela composição dos 3 elementos para fazer um fogo natural, e o fogo da presença de Deus, nenhum homem, nenhum líder é capaz de fazer o fogo de Deus, é Ele que faz, é Ele que derrama sobre nós, amém? É este fogo que nós queremos sobre a nossa vida, amém, queridos? E nessa noite o Senhor já tem ministrado ao nosso coração, o Senhor tem falado sobre o seu poder, que o seu Espírito vem para acelerar processos, e eu quero fazer uma pergunta, seja rápido para você, né? Quantos aqui creem que essa palavra foi para você, de acelerar processos na sua vida? Amém? O Senhor quer fazer isso, querido. Eu quero declarar para você, não é palavras de homem isso, é palavra de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus vem para acelerar processos. Então, se vai acelerar processo, querido, acelera você também. Seja pronto para fazer aquilo que Deus está pedindo, amém? E o Senhor veio mais ainda falando de um coração puro, de nós temos um coração puro diante da presença dEle. Que o Senhor quer fazer algo tremendo, que Ele quer agir com transformação sobre as nossas vidas. Está pronto para ser transformado? Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero iniciar nessa noite, eu até anotei como título aqui, né? A tua presença vai comigo. Quem quer a presença de Deus indo com você? Amém? Mas antes de entrar propriamente, mas também inserido nisso, eu quero... Ali, passa para mim só aquele primeiro PowerPoint, né? Dá uma lida nisso daí, queridos, ó. Leu tudo? Quando você vê essas frases, é lógico, são uma... O que você lembra disso daí? Convite. Convite do quê? Do quê? Aniversário, casamento, festas. Queridos, ali você sabe que algo que a gente... Enquanto preparava, enquanto a gente vê sobre isso, a gente fala fogo da presença de Deus. Quando a gente fala presença... E a presença nesse convite aqui refere-se a quem, gente? Quem gosta de receber convite assim? Vamos fazer uma festa. E essa daqui, sua presença é imprescindível. Você recebe um convite assim, o que representa para você? O que é imprescindível? Especial, você não pode faltar. E aqui, contamos com a sua presença. Então, quem está chamando, fala, olha, nós contamos com você. Outra, você é muito importante, a sua presença é muito importante para mim, neste lugar. Depois, confirme sua presença até, quando você tem isso daí, você vai rapidinho, né? Que você sabe que a pessoa está preparando muita comida, não é verdade? Confirme sua presença. Agora, se você não confirmar, o que pode acontecer? Querido, sinto muito, mas você não confirmou, e eu não tenho mais, porque olha, eu contratei alguém e essa pessoa não tem nada a ver mais comigo, é ela que está arrumando. É assim ou não é, gente? Quando precisa de uma confirmação, você que convida alguém, como que você fica nessa história? Fica esperando, fala, olha, confirma, né? Nos sentiremos honrados com sua presença. Queridos, eu comecei a olhar por isso, por quê? Porque a gente faz isso com as pessoas, e como é importante você receber um convite. E como é importante que você se faz honra também ao convite. E você não falte àquele lugar. Sim ou não? E agora eu quero transferir isso também para um aspecto, né? O Senhor nos convida. E eu creio que um dos convites de Deus, olha, a sua presença, né? A nossa presença é diante da majestade dele, diante da sua gloriosa presença também é imprescindível. Ele deseja que nós estejamos neste lugar. Mas quantas vezes nós fazemos esse convite para o Senhor? E nós temos declarado sobre isso. É importante nós entender o que significa a presença de Deus.
Significa Deus ali onde eu estou, ali onde se faz presente Ele. Agora eu te pergunto, Deus, Ele está em todos os lugares? Sim, Ele está. Agora Deus, Ele se move em todos os lugares? Queridos, Deus, Ele tem uma vontade dEle que é soberana e perfeita. Deus, Ele pode mover, pode fazer em qualquer lugar, mas Ele não age assim. Tem lugar que a presença de Deus não está. Não que Ele não possa entrar, porque não é ambiente dEle, Ele falou, olha, não é ali. Então nós precisamos, primeiramente, é só um pano de fundo que eu quero começar com isso, para trazer um alerta sobre nós, porque muitas vezes nós queremos entrar em lugares onde Deus não vai entrar. Talvez nós estamos entrando em lugares onde nós estamos ficando sozinhos, e a presença de Deus não está ali. E nós precisamos falar, Senhor, como é imprescindível a Tua presença. E aí é um texto que você já sabe qual que é o texto que nós vamos entrar aqui, mas Moisés foi um que falou para Deus. Ele sabia, conhecia muito bem o lugar da presença de Deus, o que ela faz, o que ela fazia. E Deus, e Moisés muito mais, é aquele que tinha uma intimidade tremenda com Deus, que é o único homem na Bíblia que fala que Deus conversava com ele face a face, ou bochecha a bochecha. Deus conversava, e Moisés tinha uma liberdade com Deus, de falar. E eu quero, rapidamente, nessa noite eu quero ficar em 2 textos apenas com vocês, né? Um texto de 3 capítulos aqui, depois nós vamos para um do Antigo Testamento e um texto para nós encerrarmos do Novo Testamento. Então, abre comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33, verso 14 a 16. Êxodo 33, 14 a 16. Deus havia tido várias experiências com o povo, e Deus já estava... Queria dizer, antes de entrar nisso aqui, quantos sabem que Deus não é pego de surpresa? Às vezes nós lemos alguns textos e falamos, poxa, Deus ficou assim tão irado com o povo, eu vou acabar com ele. Queridos, Deus já sabia e conhece a gente antes de nascermos, conhece o presente e Ele conhece todo o futuro. Tudo vem dEle, Ele sabe todas as coisas. Amém? Que Deus não é pego de surpresa, mas Ele tem um caminhar, porque Deus, Ele trabalha com homens e mulheres, e Ele quer fazer com que o coração dEle seja alinhado, e os homens possam conhecer a vontade de Deus. Amém, queridos? E é por isso que Deus começou a trabalhar com Moisés. Ele andava com o povo, Ele falou, olha Moisés, esse povo está sendo tão rebelde, e para que eu não destrua, eu vou fazer o seguinte, olha, sobe daqui, eu vou mandar o meu anjo à frente, e ele já vai, se você olhar o texto ali um pouquinho antes, fala que, olha, eu vou derrotar os cananeus, os jebuseus, tá? Então tudo são inimigos. Para nós, no espiritual, queridos, tem esses inimigos, eles falam muito, porque nós não temos agora inimigos naturais, não é de armas naturais, mas todos esses jebuseus, todos são situações, são inimigos da nossa alma, inimigos que são os eus que se levantam, aquelas pessoas do eu posso, eu tenho, eu quero. Então são inimigos que veio para tentar trazer posicionamento no homens, e Deus fala, olha, eu vou mandar meu anjo à frente, ele vai destruir, para que você possa caminhar, Moisés, e eu vou enviar o meu anjo para ir com você. É o texto do verso 14 que diz assim, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Deus havia falado, olha, o meu anjo vai com você, e Moisés já falou, Senhor, olha, não permita aí, né? O versículo 15, ele diz, então lhe disse Moisés, Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Versículo 16, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Deus, queridos, Ele sempre deseja, o desejo de Deus é ter comunhão com o seu povo, comunhão conosco. Mas a comunhão que Deus quer, queridos, é da maneira dele, não é da nossa. O povo estava vivendo momentos aqui terríveis, murmurando, questionando Deus, e falando de Deus, falou, olha, eu vou acabar. Mas ele falou, meus anjos, o Senhor pode dar ordem, querido, a qualquer momento aos seus anjos. É Ele, uma dica, é algo da palavra de Deus, né? Quem dá ordem aos anjos é só Deus, amém? Os anjos não obedecem a gente.
Tem gente que fala assim, anjo de Deus vem. Não, anjos obedecem a Deus, não obedecem a nós. Eles são enviados por Deus para as batalhas, para tudo que tem. Então, amém, queridos? É da vontade. Por isso que a nossa oração, Senhor, envia os teus anjos. Então, a oração é para Deus e Deus vai fazer. Agora, nós temos anjos ao nosso redor, que o próprio Deus já estabeleceu, que falou que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Provisão e ordenança de Deus. Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou enviar meus anjos. Meu anjo à frente, ele vai derrotar todos os inimigos para que vocês possam avançar. Queridos, é muito bom, nós sabemos que tem, quantos ficam felizes que tem um anjo ao teu redor, te guardando, livrando por uma ordem de Deus, amém, queridos? É muito bom, é maravilhoso, né? E a gente não está chegando, mas falou, os anjos de Deus que estão, eu sei que tem muitos anjos nesse salão, amém? Quem teme ao Senhor aqui? Quem tem temor para com Deus? Amém? Quem teme ao Senhor, o anjo está guardando aí, então nós queremos ter muitos anjos neste lugar. E eles estão aqui, sobrevoando, voando, batendo as asas, né? Lá tem os anjos de Deus neste lugar. Agora, Moisés conhecia e sabia que Deus tinha isso. Mas a intimidade, Moisés falou, Senhor, não, nada, né? Não é nada, anjos, vocês estão uma bênção, Deus tem mandado vocês, mas a presença de Deus é o principal. Amém, queridos? O convidar, a graça, o favor de Deus, a presença dEle neste lugar é que faz toda a diferença. Os anjos estão diante, aqueles que estão no céu, diante do trono de Deus, estão lá celebrando, estão vida, estão cantando, santo, 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 é o Senhor, amém, queridos? E nós precisamos entender, queridos, que Deus se faz presente para o seu povo. Deus deseja caminhar, nós precisamos agora, queridos, o convite é nosso. Nós precisamos convidar. E o nosso convite tem que falar, Senhor, vai conosco. Que aqui Moisés, ele é mais ousado ainda, né? Ele falou, Senhor, se a tua presença não vai, não permita nem sair daqui. Ele não estava reclamando dos anjos. Moisés não queria ficar sozinho com o povo. Falou, não, Senhor, vamos junto nessa, me ajuda aí. E você vê um texto anterior que Deus falou, Moisés, pega o povo que você tirou do Egito e leva pelo... Deus falando com ele isso, tira o povo que você tirou de lá. E Deus falou, e Moisés dizendo a Deus, Deus, se a tua presença não vai comigo, não permite. Então, dentro desses 3 versículos, eu separei aqui, queridos, 3 momentos que aconteceu com o povo e que acontece conosco. O primeiro momento é Deus falando. E eu quero profeticamente, né, realmente declarar essa palavra viva sobre nossos corações nesta hora. Deus falando, e quando Deus fala, Ele diz assim, e Ele está falando para nós nessa noite, olha, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Queridos, quantos quer a presença de Deus na tua vida e Ele dar descanso? Queridos, é só Ele que pode fazer. E esse é o primeiro aspecto. Deus falou, olha, a minha presença vai com você, porque eu te conheço, eu sei quem você é. Agora, é muito importante isso, queridos. Porque Deus, para falar, eu mesmo vou com você, Deus não estava falando por causa do povo, Ele estava falando por causa do amigo dele. Deus estava falando por causa de Moisés. Falou, Moisés, porque eu amo você, eu sei quem você é. E Moisés até, se você acompanhar o texto, diz assim, Senhor, já que o Senhor se agrada de mim, já que o Senhor tem feito e tem falado sobre isso, sobre mim, Senhor, vai a tua presença comigo. E Deus responde dessa forma, olha, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Amém, queridos? Deus fala conosco, a minha presença vai com você. Agora, queridos, eu que agora pergunto para você e uma pergunta para mim, aonde nós estamos levando a presença de Deus? Porque, queridos, o destino, presta atenção, o destino não é um destino que Moisés estava querendo ir. Você entende isso, querido? Quem que deu o destino? Foi Deus. Estamos caminhando a uma terra prometida. Eu tenho de falar. Os inimigos que estão pela frente, Moisés, eu estou enviando meus anjos para destruir, mas eu não vou, mas o foco é, vai que eu estou com você. E logo depois Deus fala, olha, pode ter, a minha presença vai com você, mas o destino é de Deus. Quantos entendem isso, queridos?
Porque nós podemos cair no erro, sabe do quê? De falar, a presença de Deus está comigo, então eu posso ir em qualquer lugar. Opa, peraí. Nós temos um alvo. Nós temos um lugar que Deus nos chamou para ir. Quantos entendem isso? Amém, queridos? Então fala para o teu irmão, você não pode ir em qualquer lugar. Se você pertence a Deus, Deus tem te dado uma direção. E nós precisamos avançar firme na direção que Deus deu. No caminho que nós estamos, Deus fala, a minha presença vai com você, e neste caminho eu vou te dar descanso. Amém? Quantos experimentaram semana passada, aqueles, né, das palmeiras, que mais? Quem lembra que tinha mais? Lembra o texto que nós lemos semana passada? Depois daquela batalha, passou pelo deserto, passou por Mara, as águas amargas que transformou, e depois logo à frente tinha o quê? Fontes de águas, palmeiras, descanso do Senhor. Queridos, a mesma palavra, e é o mesmo povo. E Deus falou, olha, a minha presença vai, e eu te darei também descanso. Queridos, quando nós encontramos descanso no Senhor, nada mais importa. Ele conduzindo, nós encontramos descanso nas suas mãos. Deus tem a resposta, queridos. Deus tem a direção, Ele tem o projeto, o caminhar é dele, amém? Sobre as nossas vidas. Então, é Deus falando. Agora, nós falando. Primeiro Deus falou, a minha presença vai contigo. Agora, qual que é a nossa fala? É a mesma fala que precisa ser como Moisés falou. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Queridos, eu creio que neste lugar tem muitas pessoas que precisam tomar decisões. E essa deve ser uma das formas, um dos momentos, e algo que eu preciso falar para Deus. Senhor, se o Senhor não está nisso, se eu vou perder o foco da direção, não me faça sair deste lugar. Se a tua presença não vai comigo, não me faça. Isso eu quero falar com vocês, querido, em negócios financeiros, em relacionamento com pessoas, em trabalho, em estudos, todas as decisões que você precisa tomar, e que eu preciso tomar, tem que ser isso. A palavra de Deus, o que Deus tem falado é isso, olha, a minha presença vai contigo, vai ter um descanso. Esse é o meu cuidar de você. Agora, a minha palavra para com Deus é, Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Como estão entendendo? Amém, queridos? Por isso nós precisamos alinhar o coração. Alinhar o nosso coração com o coração de Deus. E falar, Deus, se o Senhor está neste lugar, se a tua presença vai... Gente, se Deus está, ninguém poderá te resistir. Amém, queridos? Nada. E ninguém pode resistir, porque Deus está falando, eu não te mandei eu. Ele fala com vários homens da palavra, seja forte e muito corajoso, eu estou contigo. Amém, queridos? Recebe essa palavra em nome de Jesus, mas é um posicionamento meu. Eu preciso tomar este lugar, Senhor, se a tua presença não vai. Agora, sabe o que acontece conosco, queridos? Muitas vezes você vai tomar decisão que você sabe que Deus não está naquilo. Você vai entrar em relacionamento, você vai entrar em situações que você fala, poxa, mas, queridos, Deus não é Deus de confusão. Amém? Deus é um Deus de paz. E a Bíblia nos diz que a paz de Cristo seja o árbitro no nosso coração. Querido, se você tem que tomar decisão, está turbulento, para tudo. E começa a fazer as perguntas, Senhor, se a tua presença não vai, não permita nem eu dar o próximo passo. O Senhor quer fazer algo direcionado para nós, querido. Ele quer fazer que nas decisões que nós tomamos, quando Ele está, Ele quer dar descanso. Se você toma uma decisão que não é vontade de Deus, você vai encher de preocupação, você vai se encher de situações, vai entrar amargura, vai entrar rancor e vai sair culpando os outros. Da mesma forma que nós vimos do povo. Tinha tudo. Primeiro momento no deserto, lembra que falamos semana passada? 3 dias no deserto, encontrou água amarga e já foi reclamar. Já foi murmurar.
E o Deus que tem cuidado, e o Deus que faz maravilhas é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Ele está conosco. Amém, queridos? Então, primeiro momento, Deus falando. Segundo momento, nós estamos falando. E eu anotei aqui como o terceiro momento, é o povo, ou os povos da terra, os povos percebendo. O que aconteceu no texto aqui? Olha o que Moisés diz para Deus, no verso 16, né? Pois como se há de saber que achamos graça aos seus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que nós somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Queridos, eu anotei essa palavrinha aqui, olha, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. A versão NVT, ela traz assim, ó: se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com o teu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, que nos faz separação entre o teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Queridos, é a presença de Deus que faz toda a diferença entre nós e os povos da terra. Consegue entender? Os momentos que tem Deus falando, a minha presença irá contigo. Senhor, se a tua presença não vai, não me permita sair. E é esta presença que faz separação, que distingue o povo de Deus daquele que não é povo de Deus. É a presença de Deus manifesta. É a presença de Deus que guia, que conduz, que traz descanso. E ela está aqui. Amém, queridos? A presença de Deus está aqui. Então, as pessoas precisam perceber a presença de Deus em você. As pessoas precisam perceber a presença de Deus em nós. Moisés já falou, Senhor, é a tua presença que traz distinção. E aonde que vai ser percebido isso? Nas decisões que você toma correto no Senhor. Aonde que nós vamos perceber isso? É a hora que nós não entramos em erro, porque nós estamos focados no caminho que Deus colocou. É saber falar não para as pessoas, daquilo que Deus tem falado para nós, não. E é falar sim para as pessoas, quando Deus fala sim. Por isso que a gente não pode se enganar, queridos. A presença de Deus é que vai distinguir todas as coisas. Porque no meio da nuvem da presença de Deus, Ele guia, Ele conduz, Ele traz luz. Amém? É algo que nós já temos visto, estudado sobre isso, sobre a nuvem da presença, o fogo da presença de Deus. E é neste lugar que Deus está fazendo. E é isso que Ele quer nos conduzir. Distinção. A presença de Deus faz distinção. A presença de Deus em nós nos separa. Moisés desceu do monte, depois de estar diante da glória da presença de Deus. Quando olhava as pessoas, falava, o rosto dele brilhava. Porque ele esteve em contato com a glória de Deus. E se você acompanhar, você pode ler todos os textos, nós estamos vendo esses textos do Antigo Testamento, né? E você pode que a Bíblia fala que quando a presença de Deus vinha sobre a tenda, Moisés entrava na tenda do encontro. Todos os israelitas se portavam na frente, cada um da sua tenda, para olhar o que estava acontecendo. Mas a Bíblia fala que quando ele saía daquela tenda do encontro, Josué não se apartava daquele lugar. Ele logo pegava aquele lugar, eu quero isso. Querido, nós precisamos deixar de ser aquelas pessoas que ficam só olhando o outro desfrutar da presença de Deus. A presença de Deus não é para outro, não é para o teu vizinho, meu querido. A presença de Deus é para mim, é para você, é para todos desfrutarem. Amém? Você crê nisso, querido? Amém? Então aponta para o irmão e fala, olha, a presença de Deus é para você. Mas convide. Fale com Deus, Deus, eu quero tua presença. Amém? Nós cantamos, né? Hoje não, mas é um canto que nós temos, eu só quero tua presença.
Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar. Tá tão alta, né? Fechei alta aqui. Que a graça dele está aqui. Senhor, eu só quero tua presença. A tua presença é que mais importa neste lugar, Senhor. Eu quero a tua presença. Queridos, presença de Deus é manifesta, é Deus aqui. Eu brinquei um pouquinho do convite ali, queridos, mas tem os convites de aniversário que você fala assim, gente, é imprescindível, você não pode faltar. Você vai mesmo. Tem pessoas, queridos, que é tão assim, que a pessoa tem tão importante que ela vá, que se a pessoa fala que tem compromisso, o aniversariante, ele muda todo dia por causa de uma pessoa. Sim ou não? Não acontece isso? Porque você é imprescindível, você tem que ir. Queridos, na nossa vida, essa realidade precisa ser de Jesus. Agora o que acontece? As pessoas convidam, se Jesus for, se não for, eu vou fazer do mesmo jeito. Muita gente está quebrando a cara, perdão a palavra, mas por causa disso, querido. Não, se Jesus estiver, se não tiver também, tanto faz. Não é tanto faz não, querido, ele faz toda a diferença. Porque se ele não vai, eu preciso mudar toda a minha agenda. Senhor, se o Senhor não está aqui, eu não vou fazer mais nada, eu paro tudo. Porque eu só quero a tua presença. Porque na presença de Deus há descanso, há direção, ele nos conduz para o alvo. Querido, não troque a presença de Deus por mais ninguém. Não troque. Eu não posso ir, mas vou mandar um representante. Eu não vou, mas eu estou enviando alguém que vai representar ali. Querido, tudo bem, a gente sabe de muitos representantes que vai, mas o representante pode honrar aquilo ali, mas a pessoa que convidou vai substituir a altura, gente. Naturalmente falando, sim ou não? Né? Em muitos lugares você fala assim, vamos dar um exemplo aqui. Não, o prefeito foi convidado, e na hora o prefeito não foi, daí mandou o assessor, ou mandou o primo do assessor, sei lá, mandou, eu vim aqui representar. É a mesma coisa, gente? Não, está representado por ambiente, mas... E nós precisamos ser como Moisés, falou, Senhor, olha, tudo bem, o anjo é legal, é muito jóia, ele vai na batalha, Deus falou, vai proteger, vai ter algo assim, Deus, mas eu quero a tua presença. Sabe, querido, porque talvez o anjo não seria aquele de intimidade, e não é, mas o Pai é da intimidade. A todo instante ele está, Senhor. Amém, queridos? E o Senhor quer ter essa intimidade conosco, mas nós precisamos convidar. O Senhor também não invade, queridos. Deus falou que vai. Por que Deus? Não que ele mudou. Eu quis falar aquele ponto, porque você fala, poxa, Deus, acho que de repente ele muda de ideia, ele se arrepende, né? Deus sabe de tudo, mas ele tem um caminho traçado, ele quer, tudo que ele faz, ele quer para, muitas coisas é para checar o nosso coração, para trazer o nosso coração à prova. Lembra Abraão lá no monte Moriá? Sacrifica o teu filho. Deus já sabia que ia fazer tudo, mas falou, quero provar, falou, eu provei o teu coração. Deus sabia que, mas é algo porque a experiência, querido, a experiência não é que vai dar para Deus. Você viu o que eu peguei Abraão, né? A experiência que foi para Abraão. Ele foi transformado com aquilo, ele é renovado. Queridos, o que Deus quer fazer comigo e com você, né? A honra, toda a honra é a glória do Senhor, amém, queridos? Igual o texto que Jesus falando com a mulher samaritana, falando que Deus, ele é Espírito, e Deus não está procurando adoração, queridos. O texto lá falou que Deus procura adoração. Não, nos céus está cheio, os anjos estão 24 horas, os anciões cantando, digno é o Cordeiro, os céus estão, há uma glória, o que o Senhor está procurando é adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, é estes que o Pai procura, e que nós possamos ser achados neste lugar, mas valorizar a sua presença. Eu estou no trânsito, a tua presença aqui, Senhor, eu te adoro, eu estou no meu trabalho, estou em casa, eu estou na célula, eu estou na celebração, o que mais importa neste lugar é a tua presença, Senhor. Se a tua presença não estiver aqui, Pai, não permita nem que a gente abra o culto. Você já pensou abrir um culto e falar, gente, nós vamos começar aqui,
dá um abraço do teu irmão, mas ó, Deus não vai vir hoje aqui, beleza? Pode ser com a gente mesmo? Ah, gente, eu ia embora, falou, né? Se Deus não está neste lugar, alguma coisa aconteceu, queridos. Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor jamais tem deixado esta casa e este lugar. Porque neste lugar existe oração. Porque neste lugar existe homens e mulheres que o buscam em espírito e em verdade. Amém, queridos? E o Senhor transforma, e o nosso desejo é que isso cresça mais e mais. E o nosso desejo é aquilo que, realmente, momentos que eu falei, Senhor, se não for para pregar, eu não estou nem aí, eu quero a Tua presença. Se o Senhor vir neste lugar e mover, nós vamos terminar, e não vamos nem terminar também. Deus tem um controle, porque o descanso está nele. Amém, queridos? A obra é dele. Agora eu preciso me abrir, porque a presença de Deus vai vir fazer algo em meu coração. É ela que vai transformar, é Ele que vai dar direção. Amém? Quantos estão comigo? Amém, queridos? Glória a Deus. E eu quero, como falei em um último texto, que esse eu quero encerrar este momento, Efésios capítulo 5, Efésios 5, 17 e 20. Capítulo 5, verso 17 ao versículo 20. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sejamos insensatos, mas procuremos compreender qual que é a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para cada um de nós, amém, queridos? Deus tem uma vontade para nós. Agora eu quero ficar nesse versículo 18, que aqui, para mim, tem uma chave. Quando eu li esse versículo hoje, na verdade eu estava acompanhando, ouvindo, nós tivemos a integração hoje pela manhã, e depois à tarde eu peguei um pouquinho lá para ouvir a palavra, um pouquinho da palavra do pastor Davi, em Londrina, e ele leu esse texto. Só que quando eu estava lendo esse texto, junto com ele falou em outro aspecto, em outro âmbito, mas me saltou, principalmente nessa versão, o verso 18 que diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Queridos, essa palavra me chamou a atenção, deixe-se encher. O que para você indica isso? Que precisa vir um desejo no nosso coração, se permitir. O Senhor deseja nos encher. Amém? O Senhor deseja encher, mas a disposição, e o que o texto diz, olha, deixem-se encher pelo Espírito. Deus quer derramar o seu Espírito, quer capacitar, quer trazer poder, quer trazer uma direção sobre nós, mas nós precisamos permitir, deixar que Ele nos enche. Estarmos de fato falando, Senhor, eu só quero a Tua presença. Eu não vou pedir nada ao Senhor. A Tua graça me basta, Senhor. E quando nós estamos neste momento, queridos, Deus nunca vai deixar sem resposta. Enche-se, deixem-se encher pelo Espírito. Como? E Paulo já diz à igreja, olha, falando entre vocês, entre si, com salmos, hinos, cantando, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando graças, cantando, louvando Ele constantemente, todos os dias. A Tua presença que mais importa, a presença do Senhor é que nós desejamos neste lugar. E eu quero, tem uns minutinhos a mais, tem uns minutinhos, ainda 15 minutos, eu quero
Que nós entramos neste lugar, queridos. Se eu desejo a presença do Senhor, há algo que Deus já falou, olha, a minha presença vai com você e eu vou te dar descanso. Nós estamos falando, Senhor, se a tua presença não nos faça subir. Queridos, creio que muitos nessa noite precisam tomar a decisão. Eu não vou sair deste lugar. Eu não vou tomar decisão nenhuma. Eu não vou entrar em situações se a presença de Deus não vir, não me encher. Mas o encher é um ponto nosso. O se encher, eu preciso permitir que Deus me encha. Como que vai encher? Ele vai encher, queridos, da sua palavra. O Senhor vai fazer até transbordar, e vai te dar palavras, o Senhor vai trazer direções, vai dar descanso para você nas decisões, porque Ele que vai encher. Deixe-se encher pelo Espírito, deixe-se encher, não se embriaguem com vinho que leva a uma libertinagem. Tem muitas pessoas se perdendo por tantos prazeres que estão aí no mundo, e não se deixam encher pelo Espírito. E hoje nós cantamos aqui, né? Senhor, vem de novo, como no Pentecostes. Vem, Senhor. Espírito, enche-me. É um desejo nosso. Se você deseja isso, querido, nessa noite, eu quero dar um tempo de nós realmente refletirmos nessa palavra. O Senhor já tem declarado sobre nós nessa hora. Ele falou, olha, o meu Espírito está aí para acelerar processos. O meu poder está aí para acelerar processos. E eu vou visitar vocês, aqueles que têm um coração puro, limpo diante da minha presença. Mas há um papel, queridos, que agora é nosso, de nos permitir, nós deixarmos que o Espírito Santo venha nos encher. Não deixa o teu emocional te atrapalhar. Não deixa o diabo vir com coisas no teu ouvido, falando, não, querido, se lança na presença de Deus. É Deus que vai fazer, a sua presença é que está ministrando em nosso coração. Então se permita ser visitado pelo Senhor, se permita que Ele traga a direção. Sabe, queridos, quando há uma visitação de Deus, o Espírito Santo de Deus vem, a primeira coisa que nós olhamos é para nós. E às vezes nós precisamos fazer caminhos de volta, nós não podemos avançar. Sabe porque muitas vezes Deus não vai e falou, tem coisa atrás que precisa resolver, então nós precisamos voltar, resolver e depois caminhar. Deus deseja caminhar conosco, querido. Mas Ele já falou, os meus pensamentos não são os vossos, os meus planos são muito mais elevados que os de vocês. Eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito. E essa palavra eu quero deixar, realmente essa frase, com a minha vida e com a tua vida. Deixem-se encher pelo Espírito. Seja sensível ao Espírito. Não deixe que nada te atrapalhe. Não deixe que preocupação nenhuma, pessoas nenhuma, nada, pensamento sobre a segunda-feira, sobre o que vai ter na semana, mas deixe o Espírito te encher. Mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. E eu quero separar esses 15, 12 minutinhos que nós temos aqui ainda para nós realmente levantar nossas mãos ao Senhor e falar, Senhor, enche-me. Nós não vamos fazer apelo, eu sinto que não é, mas você vai se abrir para o Senhor. Se você deseja, se há esse desejo no teu coração de falar, Senhor, eu quero aquilo que Moisés declarou, eu quero, Senhor, ter esse tempo. Eu quero me permitir, deixar que o teu Espírito venha me encher, Senhor. E eu quero estar neste lugar, não é de qualquer forma, queridos. Permita que o Senhor venha te encher, falando ou cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse mesmo espírito que você está, querido, vamos ficar em pé. Começa a deixar o Espírito Santo de Deus falar com você. Nós vamos cantar um cântico. Deixa o Senhor ministrar o teu coração. Deixa o Espírito tomar conta. Te desejamos, Senhor. Faz uma oração agora ao Senhor, você e Ele. Antes de nós começarmos a cantar, faz uma oração ao Senhor.
Se você deseja, queridos, isso é para todos nós, mas é muito mais para aqueles que permitem, que diz para o Senhor: Senhor, eu deixo, eu permito, Senhor, eu abro o meu coração para ser cheio do Teu Espírito. Vem Espírito de Deus, vem sobre nós.